Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marrocos faz história e elimina a Espanha. A fúria espanhola acabou caindo nas oitavas. E Portugal, hein? Atropelou a Suíça e olha, sem CR7. Ousado o técnico Fernando Santos, hein? Vamos falar de tudo isso? Do 17º dia da Copa do Mundo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A zebra voltou. Eu acho até um pouco de desrespeito falar dessa forma, mas é inevitável, porque até então as oitavas de final demonstravam a lógica. Quando a Argentina havia batido a Austrália, a Holanda os Estados Unidos, o Brasil a Coreia do Sul, a França a Polônia, Inglaterra, Senegal, tudo dentro do esperado das seleções mais tradicionais, com mais força de elenco em relação às seleções menos expressivas, com menos tradição, aquela coisa toda. Pois bem, tivemos um encontro desta vez entre Marrocos e Espanha. A Espanha é uma campeã mundial de 2010, com uma jovem geração que começou o Mundial metendo 7-0 na Costa Rica. E para muitos, a Costa Rica, enfim, não ameaçaria mais ninguém, até que complicou o jogo com a Alemanha e quase deixa a Espanha e a Alemanha fora já na primeira fase, na fase de grupos. Mas aí acabou perdendo para a Alemanha e a vitória do Japão acabou classificando japoneses e espanhóis. Mesmo assim, o jogo da Espanha, sob comando do Luiz Henrique, sempre foi muito elogiado, inclusive pelo próprio treinador, que chegou a dizer que o Brasil e a França são realmente as maiores favoritas. Agora, a bola mesmo quem joga é a Espanha. Pois bem, o tic-tac de 1000 passes num jogo, ele, de novo, mais uma vez, acabou esbarrando na principal crítica que se faz a essa seleção, falta de efetividade. Algo que não apareceu na primeira rodada contra a Costa Rica e imaginávamos que estávamos diante de um outro jeito dessa seleção jogar, de que enfim ela poderia desencantar nesse aspecto também, com grandes nomes como o jovem Gavi, eleito o melhor jovem do mundo pela bola de ouro, o Ansu Fati, com o Pedri jogando muita bola, com muita circulação, com troca de passes, com o experiente Busquets dando as cartas no meio campo, mas dentro de uma transição com muitos jovens jogadores podendo ser destaque e tudo mais. Pois bem, essa Espanha esbarrou numa surpreendente, intensa e estratégica seleção marroquina. A seleção de Marrocos chega às quartas de final pela primeira vez na sua história e a África será representada, enfim, por uma seleção nas quartas de final entre os 8 melhores da Copa do Mundo. Histórico o que fez a seleção de Marrocos, que conseguiu, dentro de uma estratégia, segurar a seleção espanhola durante 120 minutos. A seleção da Espanha, que tem dentro do seu estilo de jogo, a troca de passes, não conseguiu ameaçar muito o goleiro Bono durante os 90 minutos. E na prorrogação tem realmente uma bola no último instante do Sarabia que entra no decorrer do jogo, em que ele recebe um cruzamento, toca de perna direita, ela vence o goleiro, trisca a trave e sai, e ali sim poderia ocorrer a classificação da Espanha, mas o futebol tem dessas coisas. Tem dessas poesias, tem desses roteiros um pouco improváveis ou muito improváveis, como é o caso da Espanha não conseguir fazer um gol em Marrocos, que se defendeu, usou de toda a sua estratégia defensiva e explorou contra-ataques e até se tivesse mais qualidade ofensiva, se tivesse mais efetividade, vejam só, poderia inclusive ter saído com a vaga ou nos 90 ou nos 120 minutos. Obviamente na prorrogação as duas equipes cansadas, Marrocos tentou se defender, a Espanha trocando passes, buscando entrar na área adversária e não conseguia. Martelou, o Bono fez 2 defesas do Olmo e o jogo foi para as penalidades. E aí, meus amigos, as penalidades, elas, no caso de Japão e Croácia, por exemplo, quando eu falei que também estava dando a lógica, a perna pesou para os japoneses, que acabaram perdendo 3 pênaltis. E aí, talvez a experiência, talvez a tradição de uma vice-campeã mundial tenha feito diferença. Mas como explicar que a Espanha, com toda a sua experiência, não conseguiu converter nenhuma penalidade? O Sarabia chuta na trave, o Bono estava na bola. Depois o Soler chuta para a defesa do Bono. Depois o Busquets chuta para a defesa do Bono. O Busquets, o mais experiente dessa seleção na sua última Copa. E com isso, Marrocos está nas quartas de final da Copa do Mundo. Que história! Marrocos vai pegar Portugal agora nas quartas de final
da Copa do Mundo, Portugal que simplesmente despachou a Suíça. Os suíços que estavam no grupo do Brasil, nossos adversários, que têm como hábito se defender, que tem como hábito uma estratégia defensiva sempre muito elogiada, foi uma peneira. Portugal realmente passeou, goleou e podia ter feito mais. Agora, a grande surpresa desse jogo é que o Fernando Santos, técnico de Portugal, muito criticado inclusive, bancou Cristiano Ronaldo no banco. Cristiano Ronaldo no mata-mata no banco, algo que não acontecia na seleção portuguesa desde 2008. Há 14 anos o Cristiano não ficava um jogo eliminatório pela seleção portuguesa no banco de reservas, por opção técnica do treinador, que também deixou no banco João Cancelo, talvez o melhor lateral direito do mundo, lateral do Manchester City. Pois é, ele bancou algumas substituições e escalou o jovem Gonçalo Ramos, de 21 anos, do Benfica, para ser o substituto de Cristiano Ronaldo. E vejam como é o futebol. O Gonçalo Ramos fez um hat-trick, levou a bola para casa, deu um show e fez golaços para garantir a vitória portuguesa. O que Fernando Santos e Cristiano Ronaldo teriam a fazer sobre isso? Nada, né? Apenas assistir e aplaudir. O Cristiano até timidamente abraça o jovem português no final do jogo, porque, cara, a gente está vendo, obviamente, uma transição. O Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história portuguesa, que tem o grande Eusébio, mas os números do Cristiano são indiscutíveis, mas ele realmente está numa transição, está numa descendente e não tem mais a mesma explosão. Ele até faz um gol que a arbitragem anula, porque ele estava bem impedido, mas bem ao seu estilo, né? Quando o jogo já estava, acho que 5-1, inclusive. Depois o Rafa Leão acaba fazendo o sexto, belíssimo gol, por sinal. O Gonçalo Ramos faz o primeiro gol num giro maravilhoso de perna esquerda no ângulo do goleiro Sommer, bom goleiro Sommer, que tomou 6 nesse jogo, mas enfim. O Pepe, veterano Pepe, 39 anos, interminável Pepe, que se torna o jogador mais velho a marcar no mata-mata de Copa do Mundo. Aparou um cruzamento de cabeça, um escanteio, num salto maravilhoso e acabou fazendo 2-0. Depois o terceiro, de novo, do Gonçalo Ramos. Depois vem o Rafael, que chuta por cima do Sommer, isso já no segundo tempo, o Rafael Guerreiro. Depois a gente tem mais um do Gonçalo, numa cavadinha sobre o Sommer, né? O outro do Gonçalo é um cruzamento que vem da direita e ele só desloca o Sommer. Aí tem o Rafael Guerreiro, aí tem de novo o Gonçalo dando uma cavadinha por cima do Sommer e o Rafael Leão fechando a conta num 6-1 sobre a Suíça. O Akanji também, bom zagueiro, acabou descontando quando o jogo estava 4-0. Enfim, mas a Suíça não esboçou nada nesse jogo. É claro que a seleção portuguesa não é só Cristiano Ronaldo, tem ótimos valores individuais, tem uma seleção bem coletiva, com jogadores destaques na Premier League, em vários clubes europeus, de grandes ligas, né? O próprio Rafa Leão do Milan, o Bernardo Silva do Manchester City, o Bruno Fernandes do United, jogadores bem interessantes, né? E o Gonçalo Ramos foi o grande destaque, marcando 3 vezes. Agora Portugal, que atropelou a Suíça, vai encarar a seleção de Marrocos. Eu não duvido mais de nada, nem da seleção marroquina, muito menos dessa seleção portuguesa, que pode estar crescendo numa hora certa, decisiva, que ali na frente pode realmente complicar a vida de outras equipes, mas a gente está vendo que as principais seleções, até agora, pelo menos na minha opinião, são França, Inglaterra e o Brasil. A gente tem a Argentina sempre como um inimigo, exatamente por conta de Lionel Messi e da nossa rivalidade, e acho que podemos colocar Portugal nessa conta pelo coletivo que tem, que até agora não tinha feito aquele jogo show, aquele jogo tipo que o Brasil fez contra a Coreia, para empolgar mesmo de vez, acabou fazendo. Contra uma adversária até, de certa forma, interessante, especialmente no aspecto defensivo. Então, olho em Portugal também. Portugal e Marrocos. A partir de agora, semis, as quartas de final, perdão. Esse foi o 17º dia de Copa do Mundo. O que vocês acharam? Deixariam o Cristiano Ronaldo no banco também? Está acabando a era CR7 com a camisa de Portugal? Tá, né? Infelizmente. Então, vamos apreciar, né? Messi de um lado, Cristiano Ronaldo de outro, nessa Copa, entre outros grandes craques, é o que nos resta e a Copa já está caminhando para a sua fase decisiva. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!